Bom dia, boa tarde, boa noite. Quarta-feira, dia de falar de promessa de salvação. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Espero que estejam buscando cada vez mais a presença do Senhor e estejam aí nessa caminhada, né? De busca de intimidade com Deus, de estar cada dia mais pertinho dele, para que essa jornada se torne mais fácil, né? A gente sabe que os tempos estão difíceis, guerras, né? E mais guerras, e é muito triste. Se a gente for parar para ficar ouvindo os noticiários, a gente muitas vezes até desespera. Mas quando a gente está vivendo mais próximo de Deus, a gente entende muitas das coisas que têm acontecido e que, apesar de tanta coisa ruim acontecendo, de tanta tristeza pelo mundo, mesmo assim a gente consegue sentir a paz de Deus no coração, porque não são as circunstâncias em volta que determinam, né, o nosso interior, mas sim em quem a gente tem colocado nossa confiança, né? Porque a palavra de Deus fala, e a paz que excede todo entendimento enche o vosso coração. Então, é isso que eu desejo, que a paz que excede todo entendimento enche o coração de cada um que está aqui no dia de hoje, ouvindo essa palavra. E a mensagem de hoje está em Ezequiel. Antes, quero entregar este momento nas mãos do Senhor para que Ele dirija, como sempre peço a Ele aqui, que Ele venha falar poderosamente aos nossos corações, pois promessa de salvação é a promessa mais bonita que a gente pode ter, que é justamente aquela que nos levará de volta para os braços do Pai, não é mesmo? Então, que o Espírito Santo venha me conduzir nessa leitura e explanação sobre este assunto. Bom, como falei, está em Ezequiel e quem pegou agora pelo caminho, né, que não está me acompanhando desde o iniciozinho do canal, o que eu fiz? Eu tenho na minha Bíblia, no finalzinho da Bíblia, as promessas, né, a lista de promessas por livros e por temas. Aí vem cada tipo de promessa, vem citando cada livro e versículo que tem na Bíblia relacionado àquela promessa. Eu já falei aqui sobre promessa de perdão, e fui falando cada versículo, cada dia falando ali sobre um versículo, e depois vim para promessas de salvação. Afinal, perdão produz salvação, não é mesmo? E aí eu já venho falando aí de salvação há algumas semanas, e tem bastante versículos ainda sobre salvação para eu falar, e eu vou terminar o ano provavelmente falando e entrar o próximo falando. Aí eu só passo para um próximo assunto, depois que eu esgotar todos os versículos falando sobre promessas de salvação. Mas hoje, especificamente, eu notei que do livro de Ezequiel tem 2 capítulos, né, 2 citações de capítulos diferentes e versículos falando sobre essa promessa, e quando eu fui ler os 2, está dizendo praticamente a mesma coisa. Então, eu vou unir esses 2 para falar hoje especificamente dele. E vou ler os 2. Primeiro lá em Ezequiel 18:32, depois Ezequiel 33:11. No 18:32 diz assim: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. E aí lá em Ezequiel 33:11 diz assim: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Aqui a gente sabe que no Velho Testamento Deus falava muito com a nação de Israel, que é da nação eleita naquela época, né, como povo do Senhor. E a gente sabe que depois que Jesus veio, né, todos nós somos povo do Senhor. Todos aqueles que aceitam Jesus como o único suficiente Salvador das suas vidas, que proclamam a Deus como o seu único Senhor e né, o único Senhor, que é o seu povo, né? E devemos orar um pelos outros, como eu citei lá no início, sobre essas guerras aí que vem acontecendo.
nós devemos orar para que Deus venha, né, ter misericórdia daquelas vidas que estão ali sofrendo tanto e que de alguma forma Ele venha dissipar todo o mal. E o principal, que a gente vem orar pela salvação dessas pessoas. Nesse tempo aqui, era o profeta Ezequiel que Deus tinha levantado para falar para o povo, para a nação de Israel. E o título do primeiro capítulo que eu li tá assim, ó, aquele que pecar morrerá. E nesse outro tá assim, Ezequiel a sentinela. Aqui vem falando, quem é a sentinela? Não é aquela que vigia, não é aquele que vigia, não é um guarda que fica no posto do condomínio, que fica numa escola, que fica, né? O sentinela é aquele que faz ronda, que está ali em vigilância. E aí, Deus levantou ele para falar com o povo, que ele não tem prazer na morte do ímpio. Quem é ímpio? Aquele que está vivendo longe do Senhor, aquele que está vivendo em pecado. E aí, quando aqui, o primeiro versículo que eu li, que ele falou, pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Aí talvez você fale assim, Jocélia, quer dizer que se eu me arrepender do meu pecado, eu vou viver para sempre aqui? Claro que não, a gente sabe que ninguém vive para sempre aqui nesse mundo. Mas esse morrer aqui, essa morte aqui, não é a morte natural da vida que está falando, é a morte eterna, é aquela morte que nos separa do nosso Criador, né? E aí no outro versículo vem falando, ó, diga-lhes, juro pela minha vida, palavra de soberano, Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque haveria de morrer, né? Então, ele aqui vem alertando, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque vai estar afastado eternamente dele. Ele quer que todos se arrependam. Por isso que ele enviou Jesus para morrer por nós numa cruz, para que a gente possa acessar o caminho de volta para os braços dele. Então, ele sempre levanta pessoas para nos alertar. E aqui também, nesse último versículo que eu li, eu vim dando uma lida no capítulo, aqui vem falando que se o sentinela, quem são os sentinelas de hoje? Somos nós que conhecemos o Senhor, somos nós que procuramos viver nos seus caminhos, nós somos os sentinelas, mas não basta a gente só vigiar, a gente tem que avisar aos nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta, avisar sobre o perigo da morte eterna. A gente tem que chamar as pessoas para o arrependimento, porque se essas pessoas morrem sem ouvir, né, falar, a culpa será de quem? De quem não alertou. Agora, se nós falamos, se você está vendo o irmão do seu lado cometendo algo que vai levar ele, pode levar ele à morte eterna, e você fica de braços cruzados, sem falar nada, é como um bombeiro com o carro abastecido de água na frente de um prédio em chamas, pegando fogo, e ele simplesmente fica ali de braços cruzados, olhando um celular, e parece que nada está acontecendo. Um dia desse eu vi um videozinho desses curtos, e não lembro nem aonde, ou se foi alguém que me mandou. Eu estava vendo esse vídeo, e esse vídeo vinha narrando algo que nem Jesus quando falava em parábolas, né? Essa pessoa vinha falando assim, que estava pegando fogo, não sei aonde, o bombeiro estava lá, chegou lá, só que ele estava intertido com um eletrônico, não sei se era um celular novo, alguma coisa que eu tinha ganhado e tal. E aí a família toda morreu e interrogaram ele. Ele falou, mas é porque eu estava aqui, que eu novo e tal. E aí todo mundo perplexo diante daquilo, né? Aí ele falou assim, o que você acha desse bombeiro? Aí depois ele faz uma pausa e fala, esse bombeiro pode ser você. Quando você vê o seu irmão fazendo coisas erradas, eu tô falando em outras palavras, tá, gente? Que eu não lembro como foi que ele falava lá no vídeo, eu tô recontando do meu jeito. E aí ele vinha falando assim, esse bombeiro é você quando vê o seu irmão caminhando a passos largos para o inferno e você não faz nada. Você simplesmente deixa. Você tem a água viva que desceu do céu, você tem a palavra para falar com aquela pessoa e você simplesmente cruza os braços e não faz nada. É pesada, né, essa palavra. Quando eu vi essa palavra, eu tremi nas bases, porque eu falei assim, caramba. Porque às vezes
você está vivendo uma vida, procurando viver uma vida de santidade, fazendo tudo certinho, mas você vê seu irmão, uma pessoa, quem é seu irmão? Não é só o irmão de sangue, não, o irmão aqui que eu tô falando, porque todos nós somos filhos de Deus. E aí, às vezes você tá vendo alguém indo pro caminho errado e você nem sequer confronta a pessoa. E aqui não é pra você chegar tacando o dedo na cara e falando e condenando, não. É você chegar com amor, conversar, falar, ô, meu irmão, isso que você está fazendo não tá legal, tá te levando para um outro caminho, olha e tal. Corrigir com amor. Agora, se depois de você falar, ele endureceu o coração, não der voz ao Espírito que está falando através de você, aí esse capítulo está falando isso aqui. Se vier alguma coisa acontecer e ali os moradores da cidade não tiver sido avisados, se tocar a trombeta, quer ver, ó? Se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, não, pera lá. Quando eu trouxe a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolheu um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo com a terra, e tocar a trombeta para divertir o povo. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, a espada vier e tirar sua vida, este será responsável pela sua própria morte. Ou seja, você foi lá, chamou atenção com amor, a pessoa não deu ouvido, então ela mesma vai ser responsável pela morte dela. E a morte que eu estou falando aqui, que aqui está falando, é a morte eterna. É perder a salvação. E do contrário, se vier, né, alguma coisa e o sentinela não tiver avisado, a culpa vai ser do sentinela. As pessoas vão ser pegas desapercebidas. Então é muito séria essa palavra aqui. Aqui é uma promessa. Mas ao mesmo tempo, nessa promessa, eu vi o outro lado da moeda. Porque aqui eu poderia vir e falar assim, olha, Deus não tem prazer na morte do ímpio, se arrependa. Ele quer salvar a todos. A gente sabe que nem todos vão ser salvos, mas pela vontade dele todos seriam. Mas ele deu o livre-arbítrio. E a escolha está nas mãos de cada um. Mas ele, claro, quer que o máximo de pessoas se salvem. E é contando com cada um de nós que já encontrou o primeiro amor, para que a gente leve a palavra, a mensagem, àqueles que também precisam retornar, àqueles que precisam ter os olhos abertos para o que estão fazendo. E aí eu poderia vir aqui só falar, olha, conserta e tal, Deus não tem prazer em perder ninguém e tal, mas não. Quando eu fui ler, eu me senti responsável. Aqui quando eu percebi que se eu não levar a palavra, Deus pode requerer de mim quando eu tiver oportunidade. E eu não estou falando para você vir aqui para a internet falar. Às vezes você não leva jeito, às vezes não é, né? Como que se diz? Não é a sua praia, né? Não é dessa forma que Deus vai te usar. Mas todos nós podemos ser usados à nossa volta, em quem está do nosso lado. Às vezes dentro da própria casa, alguém fazendo alguma coisa errada, e aí você fala assim, o problema é dele. Cada um que se vire, cada um por si, Deus por todos. Não tem uma frase assim? Cada um por si, Deus por todos. Mas não é assim, não. Não é bem assim. Não é isso que Deus espera de cada um de nós. É uns pelos outros. É amar o próximo como a você mesmo. É não desejar pro outro aquilo que você não deseja para você. É fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. É ser para o mundo aquilo que você deseja dele. Como a hashtag que a Magda criou. É dessa forma que Deus espera. Para que a gente possa, não só a gente acessar essa promessa de se arrepender e ter a salvação, mas também a gente poder levar o maior número possível de pessoas ao nosso redor também a esse arrependimento. Para que não morra eternamente, para que não seja separado de Deus, para que acesse o céu. É isso que a gente tem que levar em consideração aqui, nessa promessa. Porque tudo que a gente quer pra gente de bom, a gente deve querer para o nosso próximo. Isso é amar o próximo como a nós mesmos. Porque se eu vejo alguém do meu lado fazendo tudo errado, eu tenho a oportunidade de chamar para conversar e não faço nada, eu não estou amando o próximo. Eu não estou cumprindo o comandamento. Logo, eu não me arrependi dos meus pecados e não vou acessar a salvação. Tem muita gente que está caminhando achando que está agradando a Deus e não está.
A Magda veio falando no canal dela na semana passada, no culto de terça-feira, justamente sobre o frio, o morno e o quente. A palavra de Deus fala que vai vomitar o morno. Ele não suporta o morno. E tem muita gente caminhando na mornidão, sendo morno. Por quê? Porque tá aqui, ó, vivendo como se não tivesse ninguém do lado. E acha que tá fazendo tudo certinho e não está. E aí naquele dia, não vai ouvir bem-vindo, bendito meu Pai, vai ouvir aparta-te de mim porque eu não te conheço. E aí vai se assustar, vai falar assim, mas Senhor, em teu nome eu curei, eu expulsei os demônios. Senhor, mas eu procurei fazer tudo tão certinho. Ele só vai olhar e falar, aparta-te de mim, eu não vos conheço. E aí vai ser tarde demais. Então, hoje, eu quero chamar a consciência de cada um. E aqui Deus está me chamando também a consciência. Quando eu li o trecho do capítulo aqui, para me situar dentro do contexto, para trazer essa mensagem de promessas de salvação, a coisa tremeu dentro de mim. Porque às vezes a gente está levando uma vida achando que está fazendo o que é certo, mas está ficando um monte de coisa a desejar, um monte de coisa para trás. E aí corre o risco de chegar naquele dia e ouvir a triste palavra, apartai-vos de mim. Eu não sei você, mas meu coração treme só de ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir bem-vindo, bendito do meu Pai, entre e vencerá comigo. Então nós devemos ter temor a Deus. Quando a gente vê um irmão fazendo algo de errado, a gente não alertar, tendo a oportunidade de fazer. É claro que Deus não está pedindo para você sair apontando o dedo e sair caçando gente para divertir, não. Você pode falar nas suas redes sociais, se você é uma pessoa mais tímida, uma mensagenzinha escrita, que aí é uma coisa aleatória, mas que quem visualizar, de alguma forma a sementinha vai estar falando ali. Mas alguém que está ali caminhando do seu lado, que você tem a oportunidade de chegar e advertir, a sua obrigação é chegar e advertir. Então, que essa palavra de hoje tenha entrado no seu coração da mesma forma que entrou no meu, me trazendo ali a consciência, trazendo temor, trazendo a consciência da responsabilidade que nós temos com todos que estão à nossa volta, porque nós somos todos membros de uma família, E aí a gente precisa se importar uns com os outros. Não é cada um olhando para o seu umbigo e o resto que se exploda, não. Então é isso. A palavra de hoje foi um pouquinho de chicotada, né? Tanto para mim, tenho certeza que para quem está ouvindo também. Porque às vezes estamos muito acomodados. E Deus nos chama para um momento de reflexão e de atitude. Porque os dias são maus, muitos estão caminhando com passos largos para o caminho da perdição. E muitos estão até fazendo as coisinhas certas, mas pela metade. Estão vivendo uma vida morna, não estão vivendo o verdadeiro evangelho, e de pregar o evangelho a toda criatura, não estão amando o próximo como a si mesmo. Então que o dia de hoje seja esse dia de alerta, de puxão de orelha e de consciência, de que nós um dia iremos prestar conta de tudo a Deus. E que naquele dia, todos nós possamos ouvir, vinde bendito do meu Pai, entre e venha cear conosco. Será um lindo dia. Mas para que a gente alcance essa promessa de salvação, a gente precisa se arrepender. E nesse ato de se arrepender, a gente entenda tudo que vem junto com esse arrependimento. A responsabilidade, a consciência de pertencimento a uma comunidade onde a gente tem que se importar com o nosso próximo e tem que fazer por onde tentar levar o máximo possível junto conosco. Tá bom? Bom, gente, mais um dia, com a graça de Deus, mais uma mensagem. Sexta-feira vem aí mais uma mensagem que Deus irá colocar no meu coração. Ainda não sei sobre o que vou falar, mas Ele já está preparando com certeza algo do coração dele para o coração de cada um de nós.
Então, desejo para todos um ótimo dia. Espero vocês na sexta-feira. Até lá!